Paz de Deus com todos e que o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso eterno Criador reine dentro de todos nós. Irmãos, eu já havia feito um vídeo referente à federação para dar um alerta aos nossos irmãos de denominações, muitas das quais eu não vou citar o nome para não denegrir imagens, mas eu gostaria de, como uma pessoa como eu, que quer salvar minha alma, também desejo que vocês salvem a de vocês. Eu sei que isso é algo um pouco complicado, entrar nesse assunto. A gente pode sofrer até uma perseguição. Porém, eu me vejo, nesse momento, numa posição um pouco livre, porque eu não estou falando aqui em nome de nenhuma denominação. Estou falando conforme aquilo que é a verdade. Jesus Cristo não nos ensinou a mentira, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então entendamos o que é. Primeiro temos que entender o que é uma federação. E aqui eu tenho escrito e vou passar para vocês. O que é uma federação? É a união instituída entre estados independentes para formar uma única entidade soberana. Os estados passam a ter autonomia, enquanto a federação é a detentora da soberania. No Brasil, por exemplo, temos 26 estados que compõem a federação. O conjunto, ou seja, cada estado tem suas particularidades, mas o conjunto responde para a união sediada em Brasília. Eu tenho que explicar a parte política para depois entrar na religiosa, entendeu? Então você já percebe que essa federação tem um envolvimento político. Se a igreja ela é apolítica, ela não deve ser partidária, ela não tem que ter partido. Nós temos que crer em Jesus Cristo. Então a igreja que se diz apolítica, que já se faz, se está na federação, ela já cometeu uma infração perante a sua própria doutrina. Mas continuamos. No Brasil, por exemplo, temos 26 estados que compõem a federação. Conjunto, ou seja, cada estado tem as suas particularidades, como eu já havia lido, mas o conjunto responde para a União, que é sediada em Brasília. O que a União determinar a nível nacional, os estados devem cumprir, independente de suas leis ou regras estaduais. Presta atenção. A União, em que seu conjunto compõe a federação, é soberana. Cada estado também pode ser chamado de uma subfederação, porque tem os municípios que em seu conjunto formam o estado. E embora os municípios também tenham as suas leis e particularidades, o que o estado determina, os municípios devem cumprir. E baseado nessa cadeia de poder, podemos citar a federação máxima do mundo, que é a ONU. Presta atenção, é a ONU. Ou seja, todos os países que são signatários da mesma têm que seguir suas determinações em vários aspectos. E não tenho dúvida de que, independente de ser uma subfederação, estados, ou uma federação, país, ou uma superfederação, ONU, quaisquer ações, leis ou mandatos expedidos pelas mesmas impactam diretamente em seus cidadãos, seja a nível estadual, nacional ou mundial. Presta atenção, irmão. Nós vamos chegar na parte religiosa já já. Uma federação possui algumas regras básicas que são: ela possui uma constituição, uma união indissolível dos estados ou municípios, no caso da subfederação. Estou falando apenas da parte política ainda. E os estados possuem a autonomia. Agora que vai chegar a parte que vai envolver as igrejas, eu não quero citar nomes de denominações, porque já existem várias denominações que são agregadas a esse tipo de lei, certo, irmão? Pois bem, lastreados na concepção do que é e o que compõe uma federação, isso a respeito das igrejas já. Vamos transportar essa realidade para as igrejas. Presta atenção, irmão. No mundo existem centenas, ou se não milhares, de denominações religiosas,
em que sua grande maioria, muitas são ramificadas pelo mundo todo e outras tantas já são ou formam uma federação. Está entendendo, irmão? Sendo uma federação, todas as igrejas que eu digo não é igreja espiritual, locais físicos que compõem a mesma, estarão sob o égide de uma estrutura maior, de um CNPJ soberano, presta atenção, que manda e desmanda em tudo, em todos protegidos e amparados por uma legislação ou estatuto soberano e sacramento pelo próprio governo daquele país, estado ou país. Não sendo uma federação, as igrejas de modo geral podem ser autônomas, embora na prática muitos seguem uma matriz, uma central. E caso alguma igreja isolada ou região resolva se separar da matriz, é perfeitamente plausível entrar e requerer na justiça esse desmembramento, essa separação. Claro que isso demanda do ajuizamento e ações, motivos embasados e etc. Isso já ocorreu e continua ocorrendo com muitas denominações e igrejas, principalmente evangélicas. Vamos dar um exemplo. Se determinada igreja evangélica, lá do Acre, está descontente com a administração da igreja matriz, que está baseada em São Paulo, deseja se separar e desmembrar, levando consigo o templo físico e os membros, ela ajuiza uma ação onde comprova que os templos físicos foram construídos com recursos físicos dos membros daquele estado ou município. Pode obter o ganho de templos. Apenas forneceu e determinou usos e costumes, liturgias e celebrações religiosas e impôs os seus estatutos e lei. Ganhando, tornam-se independentes do CNPJ da matriz. Podem recorrer regras locais, não sendo mais obrigados a seguir a matriz. Porém, certamente terão que mudar o nome da igreja, templos que saem do domínio, muitas das vezes agressivo, de uma igreja matriz. Sendo a denominação uma federação, para isso é impossível. A união entre as igrejas de uma denominação independente, de onde se encontram município, estado ou país, passa a ser indissolúvel, não passivo de separação. 100% regidas pelo CNPJ da matriz, tendo que obedecer rigorosamente suas leis e estatutos, sobre pena de destituição da pessoa que estiver em frente daquela igreja, presbitério, sem que a mesma tenha qualquer possibilidade de ganho de causa e recorra. No caso acima citado, uma determinada igreja de denominação seria, por assim dizer, uma subfederação. Agora presta atenção, aí que está o problema. A Agenda 2030 da ONU e do Anticristo determina que todas as igrejas denominacionais estejam sob a guia da Federação Máxima das Igrejas, ou seja, todos estarão sob a guarda da Igreja de Roma, que por sua vez estará sob o domínio do Anticristo. Em resumo, por tabela, todos estarão sob o domínio de Ra-Satã, ou do diabo, e do falso profeta. Como irão compor uma federação máxima? Serão obrigados a seguir leis e regras, presta atenção, injustas e contra a Torá. Torá quer dizer lei em hebraico, a lei do Eterno, a lei do Senhor, sem qualquer chance de recorrer a qualquer tribunal jurídico, pois sabem que a causa será perdida, uma vez que o país também é signatário da ONU, e estarão condenando a todos os seus membros a permanecerem na mesma, a morte eterna na vinda de Jesus Cristo. Por isso dizemos, não estejamos sob a falsa proteção de um CNPJ, pois todas as igrejas que se transformarem em federação, com objetivo bem específico, e que sua vez aderirem à federação maior da ONU e Igreja de Roma, estarão assinando o seu decreto de morte. Que Deus abençoe a todos e vos guie com toda a verdade. Como escreveu o apóstolo João, capítulo 17, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Paz de Deus, paz de nosso Senhor Jesus Cristo, reine sobre nós. Irmãos, isso que eu estou falando é muito sério, é muito sério. Deus que abençoe e que proteja os irmãos, principalmente os ministros, presbíteros que estão na frente, os anciães e outros de outras denominações que estão servindo a Deus da maneira deles.
eu quero dizer para vocês prestarem atenção, isso que eu estou falando foi muito bem explicado. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.